Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 78, gravado no domingo, dia 11 de abril de 2021. É um prazer enorme chegar ao programa de número 78. Estou muito feliz com a audiência do Tributologia. Muito obrigado, galera. Para quem assistiu na semana passada, para quem comentou, para quem trouxe as novidades, enfim, para quem teve o trabalho de compartilhar, de curtir. Por favor, se você está assistindo pelo YouTube, no meu canal, Professor Gabriel Quintanilha, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Se você está ouvindo o podcast pelo Spotify, Deezer ou Apple Podcasts, também compartilhe, porque afinal de contas a informação ela precisa ser levada para a maior quantidade de pessoas possível. Galera, no Tributologia de hoje, eu quero trazer uma discussão que passou relativamente despercebida durante a última semana, que foi a conclusão em plenário virtual, em que por 7 votos a 4, o STF entendeu que é constitucional a CID, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, cobrada para financiar o INCRA. Essa CID foi objeto de discussão no STF e essa discussão foi levada ao STF pelo recurso extraordinário 630898. Recurso extraordinário 630898. A CID cobrada para o INCRA, ela foi objeto de discussão, assim como também foi a CID cobrada para fomentar o SEBRAE, sendo que, com relação ao SEBRAE, o STF já havia decidido, no julgamento do recurso extraordinário 603624, que a cobrança era constitucional. Qual é a discussão que envolve a cobrança da CID para o INCRA, assim como foi a discussão que envolveu a cobrança da CID para o SEBRAE? A discussão aqui é exatamente a possibilidade de cobrança da CID, da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, para o INCRA, considerando 0,2% sobre a folha de pagamentos das empresas. Primeiro, é importante lembrar que a CID é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. É uma subespécie tributária das contribuições especiais que tem como objetivo efetivamente intervir na atividade econômica, fomentando um determinado setor da economia. Então, a discussão envolvia basicamente a redação do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha A da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional 33 de 2001. Lá em setembro de 2020, o STF, como eu disse, já havia dito que a CID, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico para o custeio do SEBRAE, ela era constitucional, já era constitucional, sob o argumento de que a redação trazida pela Emenda Constitucional 33 de 2001, que alterou o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha A da Constituição, ela prevê a possibilidade ampla de bases de cálculo para as CIDs. Gabriel, deixa eu ver se eu entendi direito. A Constituição, no 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha A, ela não prevê que a alíquota das CIDs vai ser ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, no caso de importação, o valor aduaneiro? É exatamente isso que está na Constituição. Eu vou ler de novo, abro aspas. A redação do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha A da Constituição é a seguinte: as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico
poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação. E no caso de importação, o valor aduaneiro. Para mim, fica muito claro, mas muito claro, que a Constituição já delimitou, por meio da Emenda Constitucional 39, que a base de cálculo ela vai ser o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação. E no caso da importação, o valor aduaneiro. Mas o ministro Dias Toffoli interpretou o verbo poderá, dizendo que esse poderá significa que a base de cálculo é aberta. Ou seja, significa dizer que a União pode adotar como alíquota sobre o valor da operação, sobre o faturamento, a receita bruta ou o valor aduaneiro, no caso da importação, mas também pode adotar outras. É interessante quando você pega a redação constitucional, né? Porque a redação constitucional ela é muito clara na minha singela opinião. Quando eu pego o artigo 149, parágrafo 2º da Constituição, eu não tenho dúvidas que a interpretação dada pelo STF por maioria, ela é, no mínimo, equivocada. Porque, veja bem, quando você analisa mesmo o poderão, né? Porque o inciso 3 fala em poderão ter alíquotas. A linha A, ad valorem, tendo por base o valor o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação. E no caso da importação, o valor aduaneiro. E a linha B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. O poderão, ele simplesmente significa que a alíquota pode ser ad valorem ou específica. Pode ser ad valorem ou específica. Só isso. A alíquota pode ser ad valorem ou específica. Por que, Gabriel, não está escrito serão? Né? E aí foi aonde se apegou o ministro Dias Toffoli. Se você considerar, por exemplo, a aplicação do princípio da seletividade em razão da essencialidade, princípio segundo o qual o valor do tributo varia de acordo com a essencialidade do produto, a Constituição fala expressamente no artigo 153, parágrafo 3º, que o IPI será seletivo, no inciso 1. Será seletivo. Então, é obrigatório que seja utilizada a seletividade. Então, se o produto não é essencial, a alíquota é alta, como é o caso do cigarro, que a alíquota está lá na casa dos 300%. Né? Se é cesta básica, a alíquota é baixa, o zero. Agora, o que é interessante nessa discussão é que quando você pega um poderá, passa a ser realmente uma escolha do gestor, do administrador público, do legislador, né? Só que nesse caso especificamente, a escolha ela já é determinada pela Constituição. Na minha singela opinião, a escolha ela tem que ser entre a alíquota ad valorem ou específica. Poderão ter alíquotas ad valorem ou específica. Isso está muito claro na Constituição. Porém, não foi esse o entendimento do ministro Dias Toffoli e da maioria dos ministros do STF. Já era esperada essa decisão, mas eu confesso que me incomoda muito essa figura da pauta virtual. Porque esse tipo de assunto deveria merecer a sustentação, ainda que a sustentação não desse em nada, mas para garantir que a parte fosse representada. Porque o julgamento na pauta virtual, ele parece que é exclusivamente uma fase burocrática, sabe? Uma fase que você tem que passar para encerrar o processo, quando na verdade deveria ser garantido ali o direito de sustentação oral do advogado, deveria ser garantido o direito da parte.
direito ao contraditório, ampla defesa, que pela pauta virtual, cá entre nós, não é tão garantido assim. Então, pessoal, preste bem atenção. Com 7 votos a 4, né, o STF, então, entendeu que a redação da emenda constitucional 33, ao trazer esse poderá, ele abre o leque para que a base de cálculo seja qualquer uma. Qualquer uma. Quem discordou do ministro Dias Toffoli foram os ministros Marco Aurélio, ministro Edson Fachin, ministra Rosa Weber e ministro Ricardo Lewandowski. Eu acompanharia o voto desses 4 ministros que foram voto vencido por um motivo muito simples, né? A União não pode tributar as empresas sobre a folha. Não está escrito isso na Constituição. E se a Constituição não diz, ela não pode fundamentar a cobrança de um tributo. Isso não está expresso. O que está expresso é que a alíquota pode ser ad valorem ou específica. Está escrito. Não se trata de uma interpretação, se trata de querer ou não reconhecer a inconstitucionalidade. Então, qual foi a tese fixada pelo STF? A tese fixada pelo STF é no sentido de que é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA, devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após a emenda constitucional 33 de 2001, tá? Eu, particularmente, acho essa decisão assustadora, porque com essa decisão o STF está reforçando a ideia de que é possível a determinação de base de cálculo não prevista em lei. O que o STF está dizendo é possível que seja definida uma base de cálculo não prevista em lei e não autorizada na Constituição. É isso que está dizendo o STF. Ou seja, a Constituição não autoriza, a Constituição não prevê expressamente qual seja, de acordo com o STF, e a base de cálculo pode ser qualquer uma. Então, para o STF, a base de cálculo pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Eis o equívoco dessa decisão. A partir desse momento, a gente tem um perigo muito grande. Um perigo muito grande nessa decisão do STF, porque ela traz insegurança jurídica. Afinal de contas, pode ser dessa forma? Qualquer base de cálculo pode ser adotada, ainda que elas não estejam previstas com fundamento na Constituição ou com fundamento na legislação? Eu tenho lá um certo receio com relação a esse tipo de jurisprudência. Quem me acompanha aqui no Tributologia sabe disso. Então, eu queria comentar esse assunto. Foi um assunto que passou batido essa semana, pouca gente comentou. Já era esperada a decisão, por óbvio, depois que o STF já havia decidido que era constitucional a CID cobrada para o Sebrae. Porém, eu acho que é um assunto que não pode ser esquecido, que tem que ficar registrado, porque isso pode ser um dos primeiros passos para desenvolvermos aí uma jurisprudência muito cruel. Uma jurisprudência de base de cálculo aberta, o que fere a segurança jurídica e pode colocar o direito tributário numa posição muito complicada com relação ao poder público. Mas o mais interessante é lembrar que o argumento consequencialista do STF também foi um argumento forte no caso concreto. Então, só com o Sebrae e a CID para o INCRA, a gente está falando aí em 31,8 bilhões de reais economizados para a União. Então, o STF acabou de economizar 31,8 bilhões de reais para a União. É essa a função do STF? A função do STF é economizar tributos? Fica a pergunta e você pense na resposta, porque semana que vem tem mais Tributologia. Galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Por favor, se você gostou, curta, compartilhe, porque semana que vem tem mais Tributologia. Eu queria fazer um comentário e queria fazer um convite para vocês. Todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, agora, nós teremos uma live também no Instagram, tratando de um assunto tributário que a gente escolhe durante a semana. Então, é o Tributologia e toda semana, às terças-feiras, às 21 horas,
No meu Instagram, @GABQuintanilha, tem live de direito tributário. Um beijo enorme e semana que vem tem mais Tributologia. Valeu, galera! Tchau, tchau! Até semana que vem!